bandeira e são autoritários. O som natural de uma criança não é o silêncio. Uma criança que sofre violência sexual não é mais a mesma. Brincadeiras e risadas dão lugar a dor e sofrimento. Somente em 2016, o Disque 100 recebeu 17.500 denúncias de violência sexual contra crianças. 57% das vítimas de violência sexual atendidas pelo Sistema Único de Saúde têm entre 0 e 14 anos. A infância das nossas crianças deve ser respeitada. Junte-se à luta contra o abuso e exploração sexual infantil. Fique atento a sinais. Denuncie. Disque 100. 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Uma campanha dos estudantes de Rádio, TV e Internet da UFPE. Atenção! Em 2 quilômetros, acesse a via local. Até chegar lá, salve a 99.9 no seu rádio. É mais cultura, informação e boa música. Universitária FM, a nossa rádio pública. Você chegou ao seu destino. Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade na nossa rádio pública. Jornalismo honesto. Eu sou Manina Aguiar e estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao 12h10. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM e também na AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook Universitária 99.9. E a enquete de hoje no Instagram é a seguinte: você se preocupa com o uso de agrotóxicos nos seus alimentos, sim ou não? Participe e divulgue o nosso programa. Aqui a gente fala o que a maioria cala. O projeto de lei PL 6299/2002, também chamado Pacote do Veneno, quer liberar ainda mais o uso de agrotóxicos no Brasil. A proposta prevê que o poder de liberar o uso dos venenos na agricultura vai ficar centralizado na mão do Ministério da Agricultura. O projeto quer impedir que o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, possam vetar o uso de pesticidas no agronegócio. A proposta ainda quer trocar o nome de agrotóxicos para produto fitossanitário. Agrotóxico tem esse nome porque tem toxicidade. Isso precisa ficar claro para a população. No programa de hoje, queremos saber quem quer liberar o veneno do agrotóxico para a nossa mesa.
para responder esta e outras questões, nosso programa convidou o militante do Comitê Recife da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, Pedro Albuquerque. Bom dia, seja bem-vindo, Pedro. Bom dia, Manina. Bom dia a todos os ouvintes, professor Caporal também. Satisfação, agradeço o convite de estar aqui. O professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e membro do Núcleo de Agroecologia e Campesinato, NAC, Francisco Roberto Caporal. Bem-vindo, professor. Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. E o jornalista Sérgio Miguel, da agência Marco Zero Conteúdo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Manina. Eu queria até aproveitar esse primeiro momento para dedicar o programa de hoje, o Fora da Curva, ao jornalista Alberto Dines, que morreu hoje aos 86 anos, para essa geração mais nova, que não acompanha, ou que não acompanha o jornalismo mais de perto, tem tanta familiaridade. Alberto Dines foi um gigante do jornalismo. Ele dirigiu a redação de vários jornais, notadamente a do Jornal do Brasil, e uma das maiores contribuições talvez que ele tenha dado ao jornalismo tenha sido estimular a crítica à própria mídia. Ele criou o Observatório da Imprensa, que durante muitos anos esteve no ar, e teve também um programa na televisão. Sim. E foi um programa que ajudou a formar gerações várias gerações de jornalistas e de leitores, e ajudou esses leitores e esses jornalistas a ter um olhar mais crítico da cobertura da mídia. E é uma visão que tem muito a ver inclusive com o programa Fora da Curva. A Marco Zero Conteúdo, que tem 3 anos de existência, foi muito inspirado. Inclusive, nossa própria forma de se estruturar como uma organização sem fins lucrativos, que nosso estatuto tem muito a ver com o estatuto do Observatório da Imprensa de Alberto Dines. Então a gente teve muita influência, e Dines foi um cara que esteve à frente de redações jornalísticas durante o período da ditadura, do golpe anterior, e estava também durante esse golpe. Inclusive ele foi uma das vítimas do golpe. O programa Observatório da Imprensa na rede ABC, que estava ao ar há 17 anos, foi tirado por Michel Temer do ar, foi praticamente forçado a sair do ar por o governo Michel Temer. E tem uma passagem, assim, sem querer me estender muito, que dá para falar um programa inteiro sobre Alberto Dines, para dar uma noção de como é ser jornalista num período de exceção, num período de falta de liberdade, de falta de democracia, numa ditadura. E em 73 tem um caso emblemático que entrou para a história do jornalismo brasileiro. À noite chega a notícia do golpe no Chile, de Pinochet, derrubando Salvador Allende. E o material capa do Jornal do Brasil, que Alberto Dines dirigia a redação, já estava pronta com a manchete sobre a queda de Allende, e chegou a notícia dos censores proibindo que fosse dado manchete sobre isso, que isso fosse. Então, Dines já estava em casa, o jornal já estava lá para ir para a gráfica, ele voltou e ele ele manteve a matéria e colocou a reportagem na capa com a maior letra possível, uma letra maior do que o normal. Sim. E tirou a manchete. Então o Jornal do Brasil nesse dia saiu sem a manchete e só com as letras grandes essa reportagem. O pessoal da direção do jornal ainda ficou, e aí disse, não, nós estamos cumprindo esse passeio sem manchete. E isso saiu, chamou mais atenção do que se tivesse com a manchete. Então, obviamente isso até acelerou a saída dele, acabou depois saindo do Jornal do Brasil, gerou alguns problemas, mas entrou para a história. E eu queria contar essa coisa para mostrar um pouco da personalidade de Alberto Dines e um pouco da importância do jornalismo em momentos como aqueles e em momentos como esse que a gente está vivendo. Por isso que eu queria dedicar o programa de hoje à memória de Alberto Dines, um ídolo para a gente que é jornalista. E para a gente que milita no campo da comunicação comunitária, ele abriu sempre a sua expertise, o seu profissionalismo para estar conduzindo a programação e para dar também vez e voz aos militantes espalhados no Brasil inteiro das rádios comunitárias. Então, realmente é uma perda lamentável, mas é um exemplo que, com certeza, todos e todas que acreditam num jornalismo, né, coerente e destinado para a população acreditam e vão continuar o seu legado. Mas é só uma frase dele para encerrar.
A sociedade é maior do que o mercado. O leitor não é consumidor, mas cidadão. Jornalismo é serviço público, não espetáculo. Muito bem. O Conselho Nacional de Direitos Humanos lançou uma nota para mobilizar a sociedade e sensibilizar parlamentares para a reprovação do projeto de lei número 6299/02, denominado por entidades que atuam no campo da agroecologia como pacote do veneno. O Conselho de Direitos Humanos entende que a proposta vai tornar o Brasil ainda mais permissivo quanto à fabricação, comercialização e também o uso abusivo dessas substâncias tóxicas, o que representa ameaça ao direito humano, à saúde e à alimentação adequada. Pedro Albuquerque, se o pacote do veneno for realmente aprovado, a regulação específica sobre a propaganda de agrotóxicos vai acabar? Bom, mãe, a gente precisa, já respondendo, né, a pergunta que vocês estão propondo aqui, quem quer liberar, está muito claro que é uma ofensiva da burguesia, especificamente a burguesia do agronegócio, que está propondo esse pacote ser aprovado, né? O projeto de lei tem esse número, mas são 27 projetos de lei que estão juntos nesse projeto, foram juntados como condição para salvar o Michel Temer da denúncia que ele teve. Então, a bancada ruralista, um dos pontos de pauta foi justamente colocar a aprovação desse pacote para poder salvá-lo, né? Com relação a essa medida da propaganda, uma das coisas que mais me chamou a atenção desse pacote do veneno é que os agrotóxicos considerados como classe toxicológica 4, que eles hoje estão divididos em 4 classes, né? Do mais tóxico, a classe 1, e do menos tóxico, a classe 4. Entre as medidas propostas que podem ser aprovadas é retirar o símbolo da caveira da embalagem desses agrotóxicos, né? Além de mudar a nomenclatura, né? Não vai ser mais agrotóxico, vai ser defensivo fitossanitário. Como pessoal, já querem chamar de remédio para planta, mas esquecem que é tóxico, é veneno. Se a gente fosse usar outro nome, seria veneno. Então vai existir todo um lobby. E é uma sabedoria deles, porque fitoterápico é uma luta, né, que se tem para garantir esses remédios que estão fora dessa cadeia dos medicamentos comercializados, né? E tem uma forma também de enganar o povo com essa palavrinha tão semelhante a uma outra que a gente tem lutado para que aconteça. Se mudar a palavra, não vai deixar de ser um veneno, não vai deixar de ser uma coisa que é feita para matar. Então, mata tanto organismos vegetais como seres humanos e os animais e contamina o ambiente do mesmo jeito. Não é mudando a palavra que a gente vai resolver o problema do veneno aqui no Brasil. Olha, Francisco Caporal, as empresas que lucram com o agronegócio também vão poder usar em níveis maiores essas substâncias comprovadamente cancerígenas e altamente poluentes para solos e rios? A mudança que propõe, né, esse projeto de lei, ela é extremamente, eu diria, profunda no que se pretende, né? Como o Pedro disse, não se trata de um projeto de lei, que é esse que já foi citado, né? Que foi apresentado pelo hoje ministro da Agricultura, Blário Maggi, né? Mas são outros mais 27 que estão juntos, né? E eles mudam radicalmente a legislação de agrotóxicos, que é considerada uma das melhores do mundo. A nossa legislação é considerada uma das melhores do mundo e resultou de uma luta importante que iniciou nos anos 80, né? Até que a gente pudesse chegar a essa lei. E essa mudança, ela atende especificamente os interesses da grande indústria transnacional do veneno, né? Que são pouquíssimas, né? São, no mundo, 10 empresas do mundo dominam 83% do mercado de veneno. 6 delas dominam praticamente todo o mercado no Brasil. Então, a essas empresas que interessa, né, essa mudança radical na nossa legislação de agrotóxicos. E isso levando a problemas mais sérios do que nós já temos, né? Por exemplo, uma tese de doutorado que foi publicada agora, recentemente, mostra, por exemplo, que enquanto na Europa um herbicida como 2,4-D usado, por exemplo, na lavoura de arroz, só pode ter resíduo em torno de 0,10%,
No Brasil é 0,20. Nossa. São 2 vezes mais. Mas vai mais longe. Se a gente pegar o melationa, que é usado no feijão, na União Europeia é permitido 0,02% de resíduo. No Brasil, 8%. Isso significa 400 vezes mais. Então nós temos já, aqui no nosso país, uma liberalidade muito grande, né, com respeito aos níveis de contaminação. Não é por acaso que as pesquisas da Anvisa vinham mostrando sistematicamente, né, que o alimento que está na mesa nossa está contaminado. As pessoas que agora estão almoçando, eu diria para elas, né, pense no seu prato. O seu prato está contaminado. Não tem como a gente se alimentar sem contaminação, dado o modelo de agricultura que nós estabelecemos, né? O modelo de produção que nós usamos no Brasil. E isso em todos os setores, né? Todos os setores da agricultura. Então, realmente é muito sério, né? Se a gente vai para a contaminação da água, vejam, por exemplo, que esse mesmo herbicida 2,4-D, na Europa é permitido 0,1% de contaminação de presença. No Brasil, 30%. Não. Significa 300 vezes mais, né? Então, e não é por acaso, por exemplo, uma pesquisa da Universidade Federal aqui de Pernambuco identificou presença de herbicida atrazina na água que nós consumimos, na água de consumo, na água que nós achamos que é potável, né? Que é distribuída para o consumo da população. Então, são problemas sérios, né? Que implicam em mais danos à saúde, mais danos ao meio ambiente, né? E sem a possibilidade de um controle por parte da população, porque a legislação vai ficar absolutamente frouxa, né? E nas mãos deles, né? Essas informações que o professor colocou aqui e Pedro também trouxe, então, duas coisas. Primeiro, essa quantidade de produtos prejudiciais que a gente tem e a gente não vê falar nisso. Raramente você vê grandes reportagens ou alguma coisa mostrando disso. E essa coisa de querer mudar o nome, de querer tirar o símbolo, porque é negócio, é comércio, é dinheiro, e para vender precisa de propaganda e precisa de uma disputa narrativa. É uma disputa narrativa que está ali. Mudar o nome, mudar os símbolos, isso tem a ver com essa disputa. E a mídia fica muito... primeiro que a mídia tem uma ligação grande com o agronegócio, a mídia tradicional. E depois esses gigantes da indústria do veneno, eles anunciam. Ou eles não anunciam necessariamente o veneno, mas sobre seus outros produtos, tantos que eles também são desses envolvidos, tem nesse negócio. Agro é tudo, não é? Eles não nas anunciam, propagandas. Eles não anunciam muito de veneno aqui, né? Mas se tu vai para as zonas de produção das grandes áreas de soja, de algodão, de milho, tu vê um montão de propaganda, né? Só que todas as mídias. Só que a propaganda necessariamente não é do produto, dessa a visão. É aquela coisa que ele mostra que cada agrotóxico que é lançado, ele é mais eficaz. E ele vai combater mais as pragas, sempre é nessa coisa. Mas não mostra que ser mais eficaz é ser mais venenoso. Essa informação sempre é omitida. E tem uma coisa que... Mais eficaz para as pragas e mais venenoso para os seres humanos, né? Até o professor e Pedro depois podem até explanar isso melhor. Inclusive, essa coisa de praga depende muito do ponto de vista que você está olhando, né? Claro. O que é praga para a indústria do veneno ou para o agronegócio, de repente, são organismos ali que são fundamentais para o equilíbrio. Tal, mas, e tem uma outra coisa que eu observo nas reportagens que às vezes você lê, é que toda vez que há problemas, o problema é do agricultor. Há sempre sempre que se culpa quem está manuseando, não o produto. Então, o agricultor errou, o agricultor não tem informação, é aquele... E quando fala agricultor, não é o ministro, que é um dos maiores plantadores de soja do mundo. É o agricultor que ele fala, é o cara ali, o camponês. O braçal, né? O que está lá. A culpa é desse cara. Então, é uma disputa de esconder os danos e tentar mostrar, como a Nina falou antes, essa coisa do fitoterápico, da coisa, como se fosse uma coisa que tivesse a ver com... E essa coisa toda é uma questão que... Nessa disputa que eu queria colocar
aqui para os convidados. Essa disputa da narrativa se coloca como uma agrotóxico uma coisa essencial para garantir a alimentação da humanidade. Como é que vocês veem isso? Essa é outra falácia, né? Que já vem de muito tempo. A Revolução Verde, ela foi... Toda a ideia da Revolução Verde, o pacote que se montou, tinha como desculpa, né, digamos assim, ou como argumento, resolver o problema da fome no mundo, né? Nós hoje temos 1 bilhão de pessoas passando fome. Segundo a FAO, nós temos variado entre 800 milhões e 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo. Então, isso caiu por terra, né? Nós temos produção hoje suficiente para... Nós somos em torno de 7 bilhões e 300 milhões de habitantes no planeta e temos produção para 12 bilhões de pessoas. Então, esse argumento se foi por terra. Assim como o argumento dos transgênicos. O argumento para lançar os transgênicos, para liberar os transgênicos, foi o mesmo. Vai resolver o problema da fome no mundo. Pelo contrário, né? Não resolveu o problema da fome no mundo. E nós temos, pelo outro lado, aí completando a resposta à tua pergunta, pelo outro lado nós temos já comprovadamente a possibilidade de produzir alimentos sem usar agrotóxicos e continuar alimentando o mundo com a quantidade que necessita. Isso não sou eu que estou inventando aqui. Isso são dados da FAO, a Organização da ONU para a Agricultura e Alimentação, que está divulgando essa informação, tanto que a FAO, que por muito tempo foi resistente a esse debate, hoje tem um setor de agroecologia e está promovendo no mundo a agroecologia e a pequena produção como alternativa para resolver o problema da segurança alimentar no mundo. Então, de fato, nós não precisamos de veneno, né? E por isso, por exemplo, só para completar, nós faz 2 anos, quase 3 anos, nós estamos lutando na Universidade Federal Rural de Pernambuco para que não se use veneno dentro do campus. Nós achamos que é um absurdo uma universidade no século XXI continuar usando veneno dentro do campus. Até porque nós trabalhamos com agricultores que produzem orgânico, que não usam veneno. E nós não podemos levar os nossos agricultores no campus para ver a agricultura que tem lá. Porque é exatamente o contrário do que eles estão fazendo, né? É exatamente um incentivo para os alunos, para os estudantes de agronomia e de outras áreas, para que continuem usando veneno. Nós achamos que isso é totalmente um absurdo no século XXI. Não é por falta de veneno que as pessoas estão passando fome, né? Isso está bem claro aí, como o professor Caporal já disse. Na verdade, é por conta do veneno que as pessoas estão morrendo, né? A Organização Mundial da Saúde estima que 25 milhões de casos acontecem de pessoas intoxicadas todo ano no mundo por conta de agrotóxicos, podendo chegar até 20 mil mortes todo ano por conta de agrotóxicos. Para vocês terem a noção, só aqui em Pernambuco, por ano, são mais ou menos 800 casos de intoxicação registrada por agrotóxicos, né, das pessoas que são atendidas no Sistema Único de Saúde. E a Organização Mundial de Saúde ainda estima que isso é uma subnotificação incrível, porque as pessoas chegam com tontura, com dor de cabeça, com sinais inespecíficos e não é feita associação do veneno com o adoecimento. Então eles estimam que esse número seja 50 vezes maior, somente em Pernambuco. Então multiplicar aí 800 por 50, a gente vai chegar perto de quanto adoecimento o veneno o agrotóxico está causando, né? E não é como o discurso da Cátia Abreu, a ministra, dizia que pobre tem que comer com veneno se quiser se alimentar, porque senão vai faltar comida para se alimentar, né? As determinações é muito mais do capitalismo do que por conta de falta de veneno na mesa das pessoas. Olha, Pedro, o Pedro chamou atenção importante disso aí, porque, por exemplo, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, tem informado que nós temos tido em torno de 600 mil casos de câncer por ano, né? E vem crescendo. O gasto com o tratamento para o câncer do que o SUS tem chega já a quase 2 bilhões. E isso aí, nós temos centenas de pesquisas que relacionam a contaminação por agrotóxicos e os casos de câncer. Câncer de próstata, câncer de mama, câncer de fígado, e aí por aí vai, né? Só que os nossos médicos não estão, inclusive, preparados para fazer esse rastreamento, né? Numa anamnésia médica não se faz esse rastreamento para ver quanto de contaminação por agrotóxicos as pessoas tiveram para chegar aos casos de câncer. E muitos deles estão relacionados com câncer.
Olha só, quem defende o uso do agrotóxico fala da necessidade deles no sistema da produção agrícola. A pergunta é, a pressão de pragas e doenças, ainda sem possibilidade de controle, forma natural em larga escala, pode justificar, professor? E aí eu passo para você também, Pedro, esse uso de venenos? Olha, o sistema de agricultura que nós implantamos, das grandes lavouras de monocultivo que nós temos no Brasil, com extensas áreas de monocultivo, eles são os sistemas mais apropriados para que os insetos se tornem praga. Porque eles têm abundância, é uma alimentação abundante para um determinado tipo de inseto. E, obviamente, quando tu tem o aparecimento de uma lagarta, por exemplo, na soja, né? E ela tem uma abundância de alimentação, ela vai se multiplicar rapidamente. E isso aí leva, obviamente, à necessidade do uso de veneno. Então, nós precisamos mudar o nosso modo de produção. O que está acontecendo? Grandes produtores, inclusive, já se deram conta de que eles podem fazer produções, eu diria assim, alternativas, né, a esse modelo convencional, sem uso de veneno. Nós já temos áreas grandes, por exemplo, de cana-de-açúcar, temos áreas grandes de soja, áreas grandes de café, áreas grandes de laranja, né? Então não é uma coisa restrita ao pequeno agricultor, né, que normalmente é o acusado, né? É o acusado de ser o culpado de tudo, né? O pequeno agricultor faz muito melhor do que nós, inclusive agrônomos, uma agricultura mais sadia, né? Uma agricultura mais de acordo com o ambiente, né? Mais equilibrada do ponto de vista ecológico. Então, de fato, né, nós temos aí uma necessidade de mudar esse modelo da Revolução Verde. Não se trata simplesmente de pensar em agricultura orgânica para vender em feira, né, de agricultor. Se trata de uma luta da sociedade, da cidadania contra esse modelo da Revolução Verde, contra o latifúndio, contra as plantações de soja de 400 mil hectares, como tem aí os grandes produtores, né? Ou em torno de 200 mil hectares ou mais que tem a empresa do nosso ministro da Agricultura, né? A AMAGE, né? Que é uma enorme empresa que planta mais de 200 mil hectares. Então, nós precisamos mudar esse modelo. O Brasil precisa se dar conta que esse modelo não serve mais. Ele está falido, né? Ele só contamina, ele só destrói. Ele só tira dinheiro da sociedade, inclusive, porque normalmente a cada par de anos os governos, e todos os governos, negociam as dívidas do agronegócio. E quem paga isso? Eu, o cidadão que está nos ouvindo agora, né? A Maninha, o Pedro, todos nós estamos pagando para manter esse sistema falido e contaminador. Pedro, os defensores dos venenos também alegam, que a legislação vigente atrasa a aprovação para o uso de novas moléculas mais tecnológicas e eficientes, no mínimo 10 anos. Muitas vezes, quando aprovadas, elas já estão perdendo a sua eficiência, o que obriga o produtor, inevitavelmente, a usar produtos mais antigos, com maior toxicidade, maior número de aplicações, maiores doses. Aí a gente pergunta a você, é necessária uma melhor compreensão da agricultura brasileira antes de descartar os agrotóxicos? Veja, como o professor Caporal já disse, a gente já tem tecnologia para que tenha uma produção que dê para alimentar a população em outras bases, né? Na base da agroecologia, da agricultura camponesa. O que a bancada ruralista reclama é que hoje o controle é feito por 3 ministérios, né? O Ministério da Agricultura, o IBAMA, né? O Ministério do Meio Ambiente, e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pelo Ministério da Saúde. E a bancada ruralista quer acelerar esses processos, né? Lógico que a gente não pode fazer um estudo em uma semana e ver qual é o impacto para a saúde de uma população de determinadas substâncias. Precisa levar um tempo, precisa ser muito bem estudado, que a gente pode ameaçar, está colocando em risco a vida das pessoas. Só que para o capital e para o agronegócio, eles não estão interessados nisso, eles querem acelerar a sua lucratividade, né? Teve um caso recente, né, de uma lagarta que, como o professor Caporal estava falando, na plantação de soja, que foi autorizado um agrotóxico comprovadamente cancerígeno, que poderia causar câncer, como uma medida de emergência
fitossanitária, como eles chamam. Eles querem esse termo, né? Isso, estão usando esse termo. E eles querem agora retirar o Ministério da Saúde e o IBAMA, que são ministérios comprometidos aí, pelo menos com técnicos comprometidos, né, com maior cuidado com a saúde, e concentrar tudo no Ministério da Agricultura a partir de uma Comissão Nacional de Fitossanidade. Né, como o exemplo dos transgênicos, né, que tem a sua comissão que existe somente para liberar os transgênicos. Eles querem montar uma comissão justamente para acelerar a entrada desses produtos que hoje nossa legislação é boa, não é cumprida, mas pelo menos garante. Produto que causa câncer não vai ser liberado. Produto que vai causar alteração em feto durante a gestação não é liberado. Então eles estão com esse projeto, com esse pacote que está para ser aprovado, para em alguns casos permitir a utilização desses venenos. Então vai aumentar ainda mais esses números que já são alarmantes de adoecimento, de pessoas morrendo após essa medida, para garantir e acelerar a ampliação mais rápida do capital desse E que mais uma vez nos atinge, pelo menos, né, nesses dois exemplos que você citou, a nós enquanto mulheres, não é? Essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Participe e divulgue o nosso programa. O Fora da Curva vai ser retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 9h da noite de hoje. Está acontecendo uma enquete também no Instagram do Fora da Curva. A pergunta é: vocês se preocupam com o uso de agrotóxicos nos seus alimentos, sim ou não? Responde pra gente, tá certo? O Conselho Nacional de Segurança Alimentar, CONSEA, também entende que o pacote do veneno não pode ser aprovado. A organização denuncia que o Brasil ocupa, desde 2008, a primeira posição no consumo mundial de agrotóxicos. O CONSEA considera que a alteração normativa proposta representa grave afronta ao direito humano à alimentação adequada e ao meio ambiente. O que o país precisa fazer para deixar de figurar como primeiro lugar no ranking do uso de pesticidas na agricultura? Pedro? Então, acho que a primeira coisa é a criação de políticas públicas para isso, né? A gente se tornou, sempre gosto de frisar, não somos somente o primeiro lugar em uso de agrotóxicos, mas não somos o maior produtor de alimentos. Isso já comprova que o agronegócio brasileiro é extremamente incompetente, porque usa muito veneno e não consegue ser o maior produtor de alimentos, né? E a gente chegou nesse patamar por meio de muitas políticas públicas, inclusive algumas condicionando o crédito para agricultor à compra do agrotóxico. Então você só recebia o crédito se comprasse, mostrasse a nota fiscal do veneno que você está comprando. Da mesma forma, a gente acha que a gente só vai conseguir reverter esse quadro com políticas realmente impactantes para essa população. A gente teve, né, o MDA recentemente extinto, tem reduzido drasticamente os recursos para a agricultura familiar, mas a gente nunca pode dizer assim que a gente priorizou a agricultura camponesa, né? Enquanto a agricultura camponesa lá, o MDA tinha um orçamento de 5 bilhões, o Ministério da Agricultura tem um orçamento de 200 bi. Então a gente não pode tentar enrolar, dizer que não, teve um momento que foi bom. A gente teve alguma concessãozinha maior, mas quem de fato foi prioridade foi o agronegócio, foi o pacote do veneno. Só para vocês terem uma ideia, né? A gente está na discurso de crise, né? Que temos que ter arroz, mas Michel Temer recentemente perdoou 10 bilhões em dívidas do Fundo Rural dos grandes empresários. Então está dizendo que a Previdência está quebrada, mas perdoou 10 bi só do Fundo Rural, que garante boa parte da Previdência do trabalhador do campo. Em 2006, o decreto 6006, vamos ver a data, não é recente isso, hein? 100% do IPI dos agrotóxicos foi perdoado. Foi dada isenção para eles. E o decreto 5630 de 2005 também retirou a obrigatoriedade de contribuições que financiariam PIS, PASEP, COFINS dos agrotóxicos e seus produtos. Então a gente vem com a política de beneficiamento desse setor que não é de hoje. Hoje ela se agudiza muito mais, mas ela sempre teve como pauta, como prioridade. Então, para reverter esse caso, a gente tem que ter alguém que de fato coloque o dedo na ferida e enfrente o agronegócio como precisa ser enfrentado. Senão vamos continuar sendo o maior consumidor de agrotóxicos e muita gente vai continuar morrendo por conta disso.
Olha, a gente está com um ouvinte aí da Parnaíba. Muito obrigada pela audiência, viu? Professor, também eu passo a palavra para o senhor também tecer seus comentários a respeito dessa situação. Eu acho que eu só queria falar alguma coisa importante para os nossos ouvintes, que esse programa, e nós estamos falando aqui como cidadãos e participantes do debate na sociedade, mas é importante que o ouvinte saiba que a maioria das instituições científicas do Brasil se manifestaram contra esse projeto de lei. Né? Pacote do veneno. Esse pacote do veneno, a maioria das instituições são contra. Veja, por exemplo, Fiocruz divulgou nota contra, o IBAMA divulgou nota contra, a Associação Brasileira de Agroecologia divulgou nota contra, né? Além de outras instituições importantes, como tu citaste, né? O Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o Conselho Nacional de Saúde se manifestou contra, né? O Ministério Público Federal se manifestou contra. Então, a maioria da população e mais de 40 instituições da sociedade civil assinaram um manifesto contra esse projeto de lei. Então, ele continua tramitando. Eu acho que por isso ele não foi aprovado a semana passada, né? Porque a pressão da sociedade é muito grande e pode ser maior. E eu chamo a sociedade para que se manifeste contra isso, né? Se manifeste contra esse projeto de lei que atende a interesses ridículos, né? O Ministério Público Federal, ele inclusive chama atenção para a definição de gestão de risco que eles colocaram nesse PL, né? Eles dizem que a gestão de risco é um processo decorrente da avaliação de risco que consiste em ponderar fatores políticos, econômicos, sociais e regulatórios, bem como efeitos sobre a saúde e o meio ambiente. Quer dizer, toda a questão econômica e política fica antes da questão da saúde e do meio ambiente, segundo esse projeto de lei. Absurdo, né? E o Ministério Público chama atenção também que ele é inconstitucional porque ele viola os artigos 23, 24, 170, 196, 220 e 225 da Constituição Federal. Então tá aí um assunto, né? Por exemplo, para a Ordem dos Advogados do Brasil também se manifestar, para os Ministérios Públicos dos Estados, né? Também se manifestarem sobre isso, né? Porque é um projeto absolutamente inconstitucional, segundo o Ministério Público Federal. Olha só, diante da ameaça que o pacote do veneno significa, como o senhor bem já colocou aqui, o Conselho Nacional de Direitos Humanos pediu que o Congresso Nacional aprove o projeto de lei 6.670 de 2016, que institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. No documento, a entidade destaca que a política foi construída de forma plural, com um conjunto de entidades, movimentos sociais, e que isso está paralisado lá na Câmara. Então, como é que vocês analisam essa situação, principalmente porque a gente está chegando num período de eleições? Eu queria já com as considerações finais. Pedro, inicialmente. Então, nós temos esse projeto, né, do Pronara, que é importantíssimo. Teve, como você falou, participação de diversas entidades, né, sindicatos, de organizações da ONG, sociedade civil como um todo, com algumas medidas que vão promover a agricultura de base agroecológica, né, que pode ser um passo inicial, mas ainda muito tímido para a gente dizer que vai reverter esse quadro, né? Então, estou também colocando que a gente consegue reverter isso de uma semana para outra, mas ainda é muito pouco para o que a gente realmente precisa que esse projeto seja aprovado, avançado. Nós temos que defender ele com unhas e dentes aí, mas tendo clareza das suas limitações, né? O que nós precisamos, na minha avaliação e da campanha contra os agrotóxicos pela vida, é a gente parar de dar isenção de imposto para agrotóxicos, por exemplo, como a gente já colocou aqui os dados, né? A gente parar, proibir também a pulverização aérea de agrotóxicos. Só beneficia os grandes produtores que jogam veneno de avião, e a gente tem cidade rodeada por plantação que pulveriza avião, com 100% das mulheres com resíduo de agrotóxico no leite materno. Então você vai na feirinha orgânica, compra alimento orgânico, mas o leite materno, porque está sendo jogado veneno de avião, cai chuva de veneno na cabeça das pessoas, né? E a gente também propõe a criação de áreas livres, zonas livres de agrotóxicos e transgênicos. A gente entende que agrotóxico e transgênico é uma coisa que está associada na outra, né?
tem transgênico que a planta é resistente ao veneno da própria empresa que vende a semente transgênica, como é o caso da Monsanto, que vende a soja resistente ao glifosato. Então, eles fazem uma semente resistente ao veneno para poder ser colocada, aumentar ainda mais seu lucro, tanto vendendo a semente como agrotóxico. Então, são medidas que a campanha considera importantes para serem aprovadas com urgência. Professor, também, de maneira mais... Concluindo, né? Concluindo, eu queria complementar um pouco isso que o Pedro disse. Eu acho que além da isenção dos impostos federais para os agrotóxicos, nós tivemos um convênio do Conselho da Fazenda que decidiu que os estados devem reduzir o ICMS sobre agrotóxicos em 60%. Então, isso é um chamamento para os nossos deputados estaduais também, para reverterem essa legislação, né? É necessário reverter isso o quanto antes, né? Porque não é possível que a gente pague imposto para comer feijão e agrotóxico não paga imposto, né? Não tem menor sentido. Muito obrigada, então, ao professor e ao Pedro. O nosso programa, a enquete foi 96 sim, não, 4% que não se preocupam com o que comem, né, do alimento à mesa. Amanhã você terá, dentro da programação, a companhia de Paula Reis, com o tema Como regular o uso de dados pessoais na internet. Muito obrigada a todos e todas e até amanhã. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.